Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar do Estatuto do Idoso, tá bom? Que é a nossa lei 10.741 de 2003. Antes da gente iniciar aí o estudo, né, da lei, o que que eu queria falar para vocês? Aliás, o que que eu quero falar para vocês, né? Por que nós temos um Estatuto do Idoso, né? Na verdade, aqui a gente tem uma proteção, né, legal para um grupo que é um grupo vulnerável, né? Então, quando a gente se depara com um grupo vulnerável, né? Qual que é a intenção e qual que tem que ser o objetivo, né? De um Estado democrático de direito? É trazer uma proteção legal, né? Para esse grupo vulnerável, né? Então, os idosos fazem parte, né, de um grupo vulnerável, né, assim como a gente tem outros, mulher, criança, adolescente, né? E aqui a gente fala de um grupo, né, que é um grupo vulnerável. Vulnerável por quê? Porque percebe-se que quando o sujeito, né, quando a pessoa, ela adquire certa idade e aí passa a ser uma pessoa idosa, ela tem uma maior vulnerabilidade perante a sociedade, né? Por quê? Porque ela se torna uma pessoa mais propícia, né, a sofrer determinados tipos de condutas infracionais, né, condutas contra a lei. Então, pelo fato, e aí essas pessoas geralmente elas têm uma dificuldade, né, de se protegerem, uma dificuldade de forma autônoma, né, de se protegerem ou de revidarem a algum tipo de conduta ilegal que elas sofreram. Então, daí nasce uma necessidade, né, legislativa de proteger esse grupo vulnerável, né, trazendo o quê? Trazendo dentro da lei sistemas de proteção e até mesmo condutas consideradas aí criminosas, né? De modo que eu tipifico condutas para considerá-las criminosas, já que pelo princípio, né, da legalidade eu só posso ter crimes mediante a criação, mediante a existência de uma lei. Ok? Então, nós temos aí um grupo vulnerável. Então, toda vez que vocês pensarem num grupo vulnerável, vocês pensam aí da existência de uma lei para a proteção desse grupo, né? Então, não é algo por acaso, né? Mas sim pela necessidade existente. E daí a gente fala, né? Eu gosto de falar sempre que quanto mais eu tiver um estado, né, um estado com letra maiúscula aí, né, um país, um estado que tem uma maior dificuldade de aceitação e de proteção de um grupo vulnerável, quanto mais difícil, né, ou quanto menor for a proteção da sociedade, né, existe a necessidade de criação de lei, né? Então, a gente percebe aí a necessidade de criação de leis, de norma que tipifiquem condutas como crime, porque existe uma dificuldade social, né, advinda da própria sociedade, sem uma necessidade de uma lei, da existência de uma lei, para respeito e proteção e garantias, né, de direitos desse grupo vulnerável, né? Então, eu costumo dizer que a existência de uma lei é positiva? Claro que é, né? Por quê? Porque nós temos um instrumento legislativo, né, inclusive que criminaliza condutas para a proteção desse grupo vulnerável. Mas, sob outra ótica, a gente percebe que a existência de uma lei que criminaliza condutas contra grupos vulneráveis nos mostra a dificuldade que existe da sociedade, né, de respeitar e de proteger sem que existam normas que criminalizem determinadas condutas. Então, a gente parte do pressuposto que essa própria sociedade já deveria respeitar, já deveria proteger por uma consciência social, né, e não por uma necessidade de uma lei, né, que que tipifique, né, ou que traga de forma legal a criminalização de condutas, tá bom?
Então, eu gosto sempre de fazer essa introdução para trazer uma elucidação, para aumentar a nossa visão a respeito do tema, para a gente também não ficar só focado, né, na questão de decorar, na questão de se preocupar com as condutas, claro, né, porque é isso que cai em prova, mas se porventura, imagina aí que você vai fazer uma prova, né, que tem uma questão discursiva, que tem uma necessidade de você escrever a respeito do assunto, então aí você já tem uma elucidação de como que você vai fazer uma introdução, por exemplo, a respeito do tema, ok? Então vamos aí iniciar o estudo sobre o Estatuto do Idoso. Bom, para começar, gente, a gente não tem só o Estatuto do Idoso, né, que traz a proteção aí a respeito desse grupo vulnerável. Por quê? Porque nós temos também uma lei de 1994, né, que é a Lei 8.842, que fala sobre o quê? Sobre a política nacional, tá? Sobre a política nacional do idoso. Bom, então essa lei 8.842, né, foi uma lei antes do Estatuto do Idoso, que é uma lei de 94, e dispõe aí sobre a política nacional do idoso. Além disso, o que que nós temos? Nós temos a própria Constituição Federal, né, que traz esse direito, né, que guarda, que ampara esses direitos das pessoas idosas, né? Então, daí nasce a nossa base constitucional para ter uma lei. Então, a base desse Estatuto do Idoso é a própria Constituição Federal, lá no artigo 230, que fala o quê? Que fala que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando que essas pessoas façam o quê? Que elas participem da comunidade, né? Defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Olha só, esse artigo 230 traz para nós várias vertentes, né? Esse artigo aborda várias vertentes, vários pontos a respeito da proteção do idoso. Então, ele começa falando que existe um dever de amparar, né, de proteger, né, de cuidar das pessoas idosas. E esse dever vem de onde? Vem de quem? E ele fala, olha, não é só o Estado que tem esse dever. A família tem esse dever e a sociedade tem esse dever. Então, perceba aí como que existe uma abrangência, né? Como que existe aí uma abertura para falar de quem tem o dever de cuidar dessas pessoas idosas, né? Então, a gente não pode pensar só no Estado, né, como o ente que tem o dever, mas também nós temos que pensar na sociedade, né? Como eu falei aí na introdução para vocês, que essa sociedade, né, a nossa sociedade tem que olhar para esse grupo vulnerável, olhar para as pessoas idosas e ter aí a consciência do dever, né, de amparar essas pessoas. E além disso, né, por óbvio, a família. Por quê? Porque nós não podemos ter uma família, né, dessa pessoa idosa que simplesmente, né, deixe de cuidar ou deixe essa pessoa sob qualquer tipo de situação, né? Então, porque chegou a velhice, porque essa pessoa chegou na fase de ser idosa, então eu vou largar essa pessoa porque ela não tem mais nenhuma utilidade, né? Porque, na verdade, essa, infelizmente, é uma visão a respeito da pessoa, né? Enquanto ela for útil, ok. No momento em que ela deixa de ser útil, ela é jogada, ela é descartada. Então, a família também tem esse dever de amparar as pessoas idosas. Então, se cair na sua prova, é dever de amparo das pessoas idosas somente do Estado? Não, né? Somente da família? Não, nós temos também a sociedade, ok? E aí, continua falando que deve o quê? Assegurar a participação na comunidade. Isso é muito importante, por quê? Porque nós não podemos simplesmente pegar o idoso, né, como eu falei para vocês, e afastar, né, esquecer, de forma a não dar nenhum tipo de visibilidade, né, para essa pessoa, de forma alguma. Nós temos que olhar o idoso, né, amparar o idoso e fazer com que esse idoso tenha a participação na comunidade. Ou seja, para que ele não sinta-se uma pessoa que não tem mais qualquer valor ou qualquer utilidade perante a sociedade, né? Então, trazendo a participação dessa pessoa à comunidade, nós fazemos o quê? Nós
amparamos esse idoso, né? E demonstramos para ele que ele tem sim, né? Os seus direitos e as suas garantias aí protegidas pela própria sociedade, pela própria família, pelo próprio Estado, né? Então, tem que existir aí a segurança, né? Para que esse idoso participe da comunidade. Então, ele tem sim o direito de participar. Então, olha só, é participar, né? Participar é no sentido de estar presente, no sentido de ter voz ativa, no sentido de ser ouvido, né? Então, não é simplesmente tirar qualquer tipo de visibilidade, né? Colocar essa pessoa como invisível perante a sociedade. E continua o artigo falando, defendendo a sua dignidade e bem-estar, né? Então, olhar para esse idoso, olhar para esse sujeito e falar, ele tem o direito à dignidade, né? A dignidade faz parte de qualquer pessoa humana, independente de idade, raça, sexo, etnia, né? Então, a dignidade também tem que ser defendida com relação à pessoa idosa. E bem-estar, né? Bem-estar, gente, ele é um conceito aberto, né? O que é bem-estar? Então, bem-estar abrange várias vertentes. Então, bem-estar no sentido de assegurar saúde, né? Assegurar benefícios sociais, assegurar aí uma qualidade de vida a esse idoso, né? Então, isso tudo abrange o bem-estar. Até a própria participação na comunidade, né? Abrange aí o bem-estar, tá? E garantindo-lhe o direito à vida, né? Já que esse direito à vida é garantia, é direito também de qualquer sujeito, de qualquer pessoa humana, assim como a dignidade, ok? E vem o parágrafo primeiro e fala, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Isso aqui também já caiu em prova, tá? Perguntando aí com relação aos programas de amparo de idosos, onde eles devem ser executados. E aí vem tanto a mistura, né, para fazer com que o candidato se confunda, porque a previsão aqui do artigo é que tem que ser preferencialmente, e por vezes a prova coloca obrigatoriamente, né? E além disso, o artigo fala que é em seus lares. A prova pode colocar em casas de idosos, né? Ou de locais, ou de casas, né? De instituições que abrigam esses idosos. Então, prestar bastante atenção aqui que os programas de amparo aos idosos serão executados de forma preferencial em seus lares. E daí é só você ligar com a introdução que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, para trazer dignidade, para trazer bem-estar, para trazer proteção a esse idoso, óbvio, né, que os programas que puderem ser executados em seus lares, ou seja, dentro de um local, né, de um ambiente que traz para ele segurança, que traz para ele bem-estar, que traz para ele dignidade, né? Então, de forma preferencial, serão em seus lares. Obrigatoriamente, não, porque eu posso ter também programas de amparo também sendo executados em outros locais, mas de forma preferencial, em seus lares. Pode ter em casa de idoso? Sim. Pode ter instituição que abriga de idoso? Sim. Né? Mas de forma preferencial em seus lares. Parágrafo 2º. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Prestem bem atenção nesse parágrafo 2º. Por quê? Porque eu vou fazer uma diferenciação ali na frente com relação às idades relacionadas aos idosos e os direitos relacionados a essas idades. Então, aqui, pela previsão da Constituição Federal, nós temos, com relação à garantia de gratuidade dos transportes coletivos urbanos, a idade de maiores de 65 anos, tá bom? Então, 65 anos, garantia de gratuidade, tá bom? É de desconto? Não, não é de desconto, é de gratuidade. Gratuidade em quê? Em transportes coletivos urbanos, tá bom? Não esqueça aqui dessa palavra urbanos,
tá bom? Então, garantia dos transportes coletivos urbanos, tá bom? Aos maiores de 65 anos. E garantia de quê? De gratuidade, né? Então, vai lá, faz a carteirinha de idoso, né? Porque geralmente é isso que é exigido, né? Ou às vezes não, às vezes apresenta simplesmente o documento de identificação, né? Para que seja garantido aí esse direito, tá bom? E só abrindo um parênteses aqui, né? Com relação à necessidade de atualização de documento de identificação dos idosos, né? Porque muitas vezes os idosos, eles têm aquele documento de identificação antigo, né? Você olha para o RG, para a identidade daquele idoso, e às vezes aquele documento tem 20 anos, né? De expedição, com uma foto, né? Que não corresponde à realidade atual, né? A fisionomia atual daquele idoso, né? Então, isso prejudica, dificulta a identificação desse idoso. Então, daí a importância de existir, né, de ter uma atualização desse documento de identificação dos idosos, né? Então, não deixar esse documento aí ficar tão antigo a ponto de não conseguir-se aí identificar esse idoso, tá bom? Isso justamente para garantir até a dignidade, né? A proteção dessa pessoa e até a participação na comunidade. Porque quando eu faço isso, eu demonstro para o idoso, olha, a sua importância de manter um documento de identificação atualizado é para que você possa, né, ter aí uma proteção, uma identificação, uma melhor participação na comunidade, até principalmente para ser identificado caso seja necessário, ok? Bom, aí, falando do artigo 1º do Estatuto do Idoso, agora a gente parte, né, sai aí dessa previsão constitucional para falar de forma específica do Estatuto do Idoso. Quem é o idoso? O artigo 1º do Estatuto diz que é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados à pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Aqui, por isso que eu falei para vocês prestarem atenção na previsão constitucional de 65 anos. 65 anos. Mas essa previsão constitucional não é dizendo que o idoso é o maior de 65 anos, ok? A previsão constitucional é dizendo a respeito do maior de 65 anos ter garantia a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Então, não confunda. Idoso é maior de 65 anos? Não. 65 anos é a idade prevista na Constituição para gratuidade dos transportes coletivos urbanos. O idoso, pelo Estatuto do Idoso, artigo 1º, é aquele que tem, né, a idade igual ou superior a 60 anos. Só voltando aqui que me veio a lembrança, né, para falar a respeito da dignidade, bem-estar do idoso, né? Em alguns estados a gente tem o quê? A delegacia, né, especializada de atendimento ao idoso. A gente tem aí uma delegacia especializada. Por que a gente tem uma delegacia especializada? Porque existe aí, é verificado, né, a necessidade de proteção, né, de garantir a dignidade e bem-estar desse idoso. E a gente percebe o quê, né, nessas delegacias especializadas, né, investigação de crimes, a gente percebe que essas delegacias têm um papel muito social, né? Um cunho muito social dentro dessas delegacias. Por quê? Porque, por vezes, são feitas algumas denúncias que não correspondem necessariamente a uma conduta criminosa, né? Mas algum tipo de ato, algum tipo de ação contra esse idoso, né? Que fere a sua dignidade e bem-estar. Então, existe aí uma necessidade que muitas vezes é uma necessidade que vai além da investigação ou da punição de determinadas ações com base em uma lei criminal, mas muitas vezes com uma atenção social para essas pessoas, né? Infelizmente é isso que a gente verifica. E a gente verifica muito também com relação às condutas criminosas, e essas condutas são muitas. Por quê, né? Porque essas pessoas, esses idosos, são deixados de lado numa situação de invisibilidade, ok? Então, só fazendo esse parênteses, porque aqui eu acho que é importante a gente falar
que a gente vai falar dos crimes, né? A gente falar que muitas vezes nós temos delegacias especializadas para investigação com relação a esse grupo, né, vulnerável. Continuando aqui, como eu falei para vocês que a gente ia fazer uma diferenciação com relação às idades, né, dos idosos para algumas finalidades. Então, o que que vocês têm que prestar atenção? Bom, primeiro, nós temos como pessoa idosa quem? Os maiores de 60 anos, né? Então, aqui, idade igual ou superior a 60 anos. Conforme o estatuto, né, do idoso, 60 anos é considerada aí a pessoa idosa. Pela Constituição Federal, nós temos 65 anos, para o quê? Para o benefício do transporte coletivo gratuito, né? Então, 60 anos, idoso, 65 anos, benefício aí no transporte gratuito. 70 anos. 70 anos para o quê? Pelo Código Penal para finalidade de cálculo de prescrição. Aqui vocês veem lá no direito penal, né? Não vou aprofundar, mas existe aí uma previsão de prescrição, né? Com relação à idade no Código Penal. Então, o sujeito que tem determinada idade, né? A gente tem um cálculo diferenciado para prescrição. Qual idade é essa prevista pelo Código Penal? 70 anos, tá bom? Então, para fins de cálculo de prescrição lá no direito penal, nós temos a idade de 70 anos, tá bom? Prisão domiciliar, lá no Código de Processo Penal. Para prisão domiciliar, considera-se qual idade? 80 anos, tá bom? Então, para que o sujeito tenha o benefício da prisão domiciliar por idade, a idade dele tem que ser 80 anos, tá bom? E prisão domiciliar conforme a LEP. Conforme a LEP, nós temos a idade de 70 anos. Ué, professora, CPP 80 e LEP 70, né? A gente sabe o quê? Que nós temos a regra geral, né? Com relação à execução penal, com relação ao sistema penitenciário, com relação a penas, né? Cumprimento de penas, nós temos a regra geral, né, que abrange aí tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, mas nós temos uma lei específica que trata da execução penal, ou seja, da forma como aquela pena vai ser executada. Então, o que que nós temos aí? Nós temos, primeiramente, um processo para verificação, né, da conduta criminosa, levantamento de provas, etc., né? Até chegar a um determinado julgamento, né? Dentro aí do poder judiciário, lá na vara criminal, né? No âmbito criminal da justiça, né? Então, a gente tem aí um início da investigação, né? Que pode ser por um inquérito policial instaurado pela própria autoridade policial, ou pode ser, né, por requisição no Ministério Público. Muitas vezes, investigação com relação a idoso vem de denúncia do Ministério Público. Muitas vezes as pessoas que fazem as denúncias, né, de alguma conduta criminosa com relação a algum idoso, vai no Ministério Público para fazer denúncia, né? Muitas vezes vão no Ministério Público, não vão direto na delegacia. Então, vão direto no Ministério Público. O que que o Ministério Público faz? Encaminha para a delegacia com requisição de instauração de procedimento de investigação, né? Então, muitas vezes, o início de uma investigação na delegacia de polícia, e aí, geralmente, na delegacia especializada, como eu falei para vocês, nos lugares, né? Nos estados onde nós temos o início de investigação por requisição do Ministério Público. Mas também pode existir essa denúncia perante a delegacia. Se for um estado que eu tenho uma delegacia especializada na proteção de idosos, se essas denúncias forem feitas em delegacias comuns, né, de investigações que não sejam especializadas, essa delegacia encaminha para a delegacia do idoso, porque ela é especializada. Agora, se a gente vai falando num local onde eu não tenho delegacia especializada, é aquela delegacia que vai ser responsável pela investigação.
ok? E muitas vezes as denúncias que são feitas são de vizinhos, muitas vezes são de vizinhos ou de conhecidos. Porque muitas vezes, gente, essa conduta criminosa vem da própria família, de próprios familiares, né? Que praticam algum tipo de crime, que a gente vai tratar dos crimes aqui também, que praticam algum tipo de crime com relação a esses idosos. Então, o vizinho que sabe, né? Um vizinho ali que tem uma proximidade com aquele idoso, faz uma denúncia, né? Ou outro membro da família faz uma denúncia, né? Ou um cuidador, né, desse idoso faz uma denúncia. Então, nós temos muitas vezes as denúncias feitas por pessoas que conhecem esse idoso, por pessoas que têm algum tipo de conhecimento de fatos praticados aí, de crimes praticados contra esses idosos, tá bom? Então, beleza, eu posso ter aí, né, um início de investigação pelo inquérito policial, né, que vai ser uma investigação instaurada pelo próprio delegado, ou por uma requisição do Ministério Público. Enfim, eu tenho um início aí, eu tenho uma investigação que vai ser iniciada, né? E o objetivo dessa investigação, desse inquérito policial, como a gente já sabe, é o quê? Levantamento de autoria e materialidade para a gente chegar no indiciamento, né, daquele sujeito que praticou a conduta criminosa. Então, para chegar no indiciamento, o que a autoridade policial faz? Faz o relatório de conclusão do inquérito policial, né? O relatório. E esse relatório aqui da autoridade policial que indicia, né, esse sujeito, esse relatório vai ser encaminhado, né, para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, por sua vez, vai encaminhá-lo ao Ministério Público para que ocorra a denúncia ou não a respeito dessa conduta, né, que é uma conduta aparentemente criminosa, para que, então, inicie-se uma ação penal. E encaminhou lá para o Ministério Público, né, para que o Ministério Público, né, então vai para o Poder Judiciário, né, o Poder Judiciário encaminha aí para o MP, para que esse MP faça o quê? Analise para ver se vai propor aí, né, se vai de forma, conforme as suas atribuições, denunciar ou não. E uma vez que ele resolve, né, que ele decide pela denúncia, vai acontecer o quê? Vai acontecer o processo penal, né? Vai ser iniciada a nossa ação penal. Se o Ministério Público decidir que não vai propor a denúncia naquele momento, ele pode, né, determinar que o inquérito policial volte à delegacia de origem para algum tipo de levantamento de provas, né? Porque aquilo que foi feito na investigação não é considerado suficiente para a denúncia, né? Então, ele tem essas duas possibilidades, mas a gente vai falar aqui imaginando que ele propõe a denúncia, né, que ele apresenta a denúncia e aquilo ali vira uma ação penal, né? Essa ação penal vai ter todo o seu trâmite, né, que vocês aprendem lá no processo penal, até ter o quê? Um julgamento que vai ter uma decisão, né? Um julgamento que vai ter uma decisão e essa decisão pode ser uma decisão, uma sentença o quê? Condenatória aí que determina a aplicação de uma pena, não é isso? Determina a aplicação de uma pena. Mas o que acontece com essa pena, né? Ok, né? Teve aí, determinou a condenação para uma pena, mas essa pena precisa o quê? Essa pena precisa ser executada. O que é a execução dessa pena? A execução dessa pena é cumprimento da pena, né? É pegar essa pena que foi dada aí pelo juiz, né? Lá no processo perante a vara criminal, né? Então, pegar esse processo aí, essa decisão de uma condenação, de aplicação de uma pena e executar essa pena, colocar essa pena dentro da esfera concreta, né? Fazer com que o sujeito que foi condenado cumpra essa pena. E aí a gente passa nesse momento aqui, na execução da pena, para quem? Para o juiz de execução, né? O juiz de execução vai ser responsável por quê? Para pegar essa pena que foi aplicada, né? E colocar ela no caso concreto. Esse juiz de execução, o que ele vai verificar? A partir desse momento que o sujeito começa, né, que o condenado começa a cumprir a sua pena, tudo que acontecer ali vai ser analisado pelo juiz
de execução, né? E esse juiz de execução vai analisar o cumprimento dessa pena, né? Muito com base no quê? Na LEP, né? Na Lei de Execução Penal, que é uma lei específica. Então, eu tenho o Código Penal, o Código de Processo Penal, que traz regras gerais com relação ao cumprimento de pena, mas nós temos uma lei específica, que é a nossa Lei de Execução Penal. Por que eu falei isso tudo aqui para vocês? Eu falei isso tudo por quê? Porque pelo CPP, nós temos 80 anos para prisão domiciliar, mas pela LEP, que é a nossa lei de execução penal, lá após o julgamento, após a decisão, nós temos a idade de 70 anos para prisão domiciliar, tá bom? Então, prestem atenção nessas duas idades, tá bom? Voltando aí só pra gente revisar, idoso, conforme o estatuto, 60 anos, conforme a Constituição Federal, 65, mas não para ser idoso, e sim para ter o benefício do transporte gratuito. Prescrição, cálculo de prescrição com relação ao Código Penal, 70 anos. CPP com relação à prisão domiciliar, 80 anos. E LEP com relação à prisão domiciliar, 70 anos, ok? Então, até esse momento aqui, com relação à diferenciação das idades, né, para alguns direitos e obrigações, né, deveres com relação ao idoso.